Então tá, bom dia. Hoje é dia. Então tá, bom dia. Hoje é dia 18 de junho, né? Essa é a nossa terceira aula remota, né? Essa aula está sendo gravada e disponibilizada para vocês. Para quem não está na sala, para quem está na sala, né? Pode colocar no grupo. Então, semana que vem a nossa prova, me ajuda aí, Júlia, pode colocar no grupo, tá? Algumas informações. Semana que vem a prova será remota, né? A prova terá um horário, das 8h30 às 10h30 da manhã, 2 horas de duração. O aluno receberá a informação 5, 10 minutos antes de qual prova irá fazer, se vai fazer a prova A, B, C, D ou E, tá? E que mais, né? Essa prova, o aluno deverá depositar, terminado esse período, né? Ao longo desse período de 2 horas, deverá depositar a prova no Moodle. Depositada essa prova no Moodle, né? O aluno poderá, se o aluno eventualmente atrasar um pouco a entrega, o aluno poderá entregar, né? O professor dá um pouquinho de tolerância e depois começa a descontar a nota. Fala, Rosane. Quer falar alguma coisa? Não, tá bem. A outra coisa, Júlia, tu fez matemática financeira? Não, eu não fiz. Então, semestre que vem, tu tá matriculada comigo, tá? Beleza. Quer? Perfeito, sim. Em qual turno o senhor vai ministrar? Eu vou administrar financeira, estatística, economia da saúde e economia do setor público. E avaliação econômica. De manhã ou da noite? De manhã ou da noite? Não sei, depois eu te digo. Tá? E tu também, Rosânia, já está dentro da cadeira de matemática financeira. Vão aprender muita coisa, vão aprender uma ferramenta muito importante para a vida de vocês, tá? Com o uso do HP12C, né? Aprender a usar HP, tem HP12C na faculdade, vocês já cursou, né? Então, já sabe usar HP12C, Rosânia? Então, vou aprender bastante coisa nessa disciplina de... Professora Adriana é ótima professora, tenho certeza que tu aprendeu bastante. Bom, vamos lá. Então, nós estamos aqui na segunda lista, né? E eu já começo perguntando para vocês. Com relação à primeira questão, alguma dúvida? O que é dívida pública? Sim ou não? Não? Então tá, né? Ok, dívida pública nada mais é do que a dívida do setor público, né? A dívida que o Estado tem em 2 tipos de moeda. A moeda brasileira, a moeda doméstica, né? Aí nós temos a chamada dívida interna, né? Quando o governo emite títulos da dívida pública, né? O governo emite títulos da dívida do Estado, né? Em moeda corrente, em moeda nacional, em moeda doméstica, em reais, no caso do Brasil, né? Seria a dívida interna, né? Então, a dívida interna nada mais é do que aquela dívida que o Estado tem em reais, né? Promovida ou oriunda, basicamente, da emissão de títulos públicos. E outra dívida pública que pode ter é a chamada dívida externa. Essa dívida externa é quando o setor público, né, o governo federal, via de regra, toma empréstimos internacionais, por exemplo, né, geralmente em dólar, né, empréstimo junto ao Fundo Monetário Internacional, a bancos internacionais, como grandes bancos americanos, Banco de Londres, Banco de Boston, Banco de Nova York, Citibank, Manhattan Bank, por aí vai, né? Pode ser junto ao Banco Mundial, né? Órgãos de fomento, BID, né? São dívidas em dólares, né? Em moeda estrangeira. Então, a dívida pública ela pode ser dividida de 2 formas: a dívida em reais e a dívida em dólares.
Ok? Segunda pergunta, como a dívida pública compromete a capacidade de financiamento do setor público? Alguma dúvida quanto a essa questão? Sim ou não? Podem responder pelo chat. Qual é o grande problema da dívida pública? O problema da dívida pública é que, à medida em que tu tem uma dívida cada vez maior, o Estado ele não consegue captar novos recursos, né? Imagina o seguinte, a pessoa é muito endividada, a pessoa tem uma dívida pública muito grande, tá? Para ela pedir um novo empréstimo é cada vez mais difícil, cada vez menos gente tem confiança de emprestar para uma pessoa que está extremamente endividada, uma pessoa que está extremamente enrolada, né? Está com muita dificuldade de cumprir os seus compromissos. Então, quando a dívida pública se torna demasiadamente grande, né, o Estado compromete a capacidade. A única forma que ele vai ter de se financiar vai ser em mercados secundários, né, mercados onde tu tenha condições de pagamento piores. O que é uma condição de pagamento pior, né? Prazos mais curtos, juros mais altos para pagar esse novo empréstimo. Então, quanto maior é a dívida pública, maior é a dificuldade de financiamento. É tipo uma pessoa física. A pessoa física lá vai e pede um empréstimo no banco, né? Um consignado, que tem juro baixo, né? Ou um outro tipo de empréstimo num banco como o Banco do Brasil, na Caixa, assim por diante, financia. Aí a pessoa não paga, as dívidas aumentam, ela se torna insolvente, ela se torna Serasa, né? Se torna né, como uma pessoa que não saldou os seus compromissos. Aí ela não tem mais garantias para ofertar novas dívidas, né? Para ofertar garantias para novas dívidas. O que vai acontecer? Eu estou compartilhando a tela, não estou? Professor, eu entrei agora, mas aqui não está aparecendo para mim. Não sei se é erro no meu celular ou se deu E aí, algum pessoal, problema. está aparecendo a tela? Tá Não. aparecendo. Tá, eu vou sair da chamada e entrar de novo, então. Que eu entrei agora, mas não Então, funcionou aqui para mim. Tá? Então, Já o volto. que vai acontecer? Vai acontecer justamente que, à medida que a pessoa tem mais dificuldade, tem menos condições de pagar, as pessoas, aqueles que vão dar empréstimo, vão exigir cada vez mais garantias. Tá? E essa pessoa não tem mais garantia, então ela não está pagando, não está cumprindo, ela já está na lista de endividados. Tá? O que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa vai ter que se socorrer a agiotas, vai ter que se socorrer a financeiras, né? Onde tu não tem lista né? Onde tu não precisa apresentar garantias, né? Tu não precisa apresentar uma série de coisas. Evidentemente que quando tu te financia junto a esse grupo, agiotas, financeiras, o juro é muito mais alto, o prazo é muito menor, as condições de pagamento são muito piores, né? E isso limita a capacidade da pessoa, a pessoa entra numa bola de neve e muitas vezes, né, a situação dela se torna irreversível. Então, o controle da dívida pública, né, é muito importante para garantir que o Estado tenha capacidade de endividamento, consiga contrair dívidas em condições melhores, a prazos melhores, a juros mais baixos. Entendido ou não? Sim ou não? Terceira, a diferença entre dívida pública interna e externa, eu respondi na primeira, tá? Ou seja, dívida pública interna é a dívida contraída em reais, né? A dívida onde tu emite títulos da nossa dívida pública, emite papéis no Brasil, né? E investidores, né, compram esses títulos, sejam investidores brasileiros ou não, né? Que compram esses títulos, né, para receberem juros, né, para receberem uma remuneração desse capital. Mas a dívida, o papel ali, o documento de emissão da dívida está em reais, né? A moeda corrente é o real, a moeda corrente é a moeda doméstica. Já a dívida externa não, né? É aquela dívida que a gente contrai junto ao Fundo Monetário Internacional, a bancos internacionais, ao Banco Mundial, às agências de fomento internacional, ao BID, ao BIRD, né?
Essa dívida, ao contrário, né? Essa dívida, ela é em moeda estrangeira, né? Em dólar. Tá? Então, tu tem que converter essa dívida para a nossa moeda. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida de 100 mil dólares, mês passado, o dólar estava R$5, essa dívida era 500 mil reais. Hoje, o dólar a 5,40, sem nada, em apenas um mês, não estou nem falando de juros e outras coisas, que a gente vê isso em matemática financeira, né? Só o fato de o câmbio hoje estar 5,40 e não mais estar 5, a dívida já não é mais 500 mil reais. A dívida continua sendo 100 mil dólares, mas a dívida agora já não é mais 500 mil reais. Agora a dívida é 540 mil reais. Entenderam? Sim. Então, se eu perguntar na prova, quanto mais desvalorizado o câmbio, maior ou menor a dívida? Vou repetir. Quanto mais desvalorizado o real, maior ou menor a dívida? Maior? Maior, né? Eu tenho uma dívida de 100 mil dólares. Tá? Mês passado, quando estava um dólar, R$5, era 500 mil. Hoje, um dólar não é mais R$5, é 5,40. Então, agora minha dívida já não é mais 500 mil. A minha dívida é 540 mil. Entenderam ou não? Tá, e aí? E como a taxa de câmbio afeta o serviço da dívida? O que é o serviço da dívida? É os juros. Vamos supor que eu tenha que pagar 10% de juros ao ano. Tá? Quando a minha dívida era 100 mil dólares e o dólar estava R$5, era 500 mil. Quanto é que é 10% de 500 mil, Rosânia? Tu que fez matemática financeira. 50 mil. Ah, opa, 50 mil, perfeito. Opa, mas e quando agora minha dívida não é mais 500 mil reais? É 540. Quanto é que é a minha dívida agora? 10% não é mais 10% de 540 mil não é 50 mil, é 54 mil. Exatamente. Opa, duas coisas aconteceram aí. Por isso que a gente não entende muito as pessoas. O que é o câmbio? Isso não tem importância. Isso não vale nada. A gente não está nem aí para o câmbio. Não, tem a ver sim. Quanto maior é o dólar, quanto mais desvalorizado tiver o real em relação ao dólar, mais cresce a nossa dívida, mais cresce o nosso estoque de dívida. Nosso estoque de dívida vai passar de 500 mil reais para 540. Mas não é só o estoque de dívida que cresce. Vai crescer também o juros dessa dívida. Em vez de pagar 50 mil, eu vou pagar 54 mil por ano. Ou seja, o câmbio desvalorizado é muito ruim para o financiamento público, para o financiamento de novas dívidas, para o pagamento de dívidas, principalmente o pagamento da dívida externa, né? Porque o câmbio trata com a relação entre o valor da nossa moeda e o valor da moeda estrangeira. Tá? Então, além de um câmbio desvalorizado gerar pressão inflacionária, professor, por que gera pressão inflacionária um câmbio desvalorizado? Porque muito das matérias-primas, por exemplo, trigo, que a gente come, que a gente compra o pão na padaria, boa parte desse trigo é importado. No momento que a gente comprar esse trigo, agora a gente vai pagar mais em reais. Boa parte dos produtos, principalmente na área da saúde, medicamentos, equipamentos médicos, são importados. A gente vai pagar mais pelos medicamentos. Boa parte dos produtos eletrônicos são importados. A gente vai pagar mais por esse produto, matérias-primas, como, por exemplo, combustível, petróleo, querosene, né, derivados do petróleo, e por aí vai. Então, tudo isso gera uma pressão inflacionária. Nesse caso específico, a gente falou da relação entre a taxa de câmbio e o serviço da dívida externa. Entendido ou não? Está claro? Tá. Uhum. Conceitue déficit público corrente e déficit público operacional. Ali, pessoal, em vez de botar déficit público operacional, coloquem déficit público nominal, né? É mais correto que operacional, tá? O que a gente falou na aula passada? Déficit público corrente
é as despesas primárias menos a arrecadação tributária. Então, puxa, o que é isso, professor? Bom, é o seguinte, olha, quando eu tenho gastos, o que são os gastos primários? É o gasto com pessoal, é o gasto previdenciário, é o gasto com investimento, né? O gasto com assistência social, né? O gasto com assistência social, é o gasto com diárias, é o gasto com a manutenção da estrutura pública, custeio, por exemplo, contratação de serviços de vigilância de prédios públicos, contratação de serviço de limpeza de prédios públicos, educação, né, a questão gastos com educação, né, ou não, por exemplo, universidades federais, por aí vai. Tudo isso é gasto primário, é gasto corrente, né, chamado gasto corrente. E nós temos a receita corrente. Basicamente, a receita corrente é oriunda da receita tributária. Quando o gasto corrente é maior do que a despesa corrente, quando o gasto corrente é maior do que a receita corrente, nós vamos ter? Um déficit público corrente. Entenderam ou não? Sim ou não? Tá. E o déficit operacional barra nominal? Déficit operacional barra nominal. Esse, além desse déficit corrente, agrega outro déficit, né? O déficit oriundo do serviço da dívida interna e serviço da dívida interna. Ah, professor, o que é? Puxa, se eu tenho uma dívida, tá? O que vai acontecer? O que eu tenho que pagar, além de pagar o principal dessa dívida? Ó, linguagem financeira, né? Além de eu pagar o principal da dívida, eu vou ter que pagar os juros dessa dívida, né? Se for o juro da dívida interna, vai ser o serviço da dívida interna. Se for o juro da dívida externa, vai ser o serviço da dívida externa. Então, além do gasto primário, né, do déficit primário, do déficit público corrente, eu vou ter o déficit operacional barra nominal, ou seja, eu vou ter aquele déficit oriundo do quê? Do serviço, dos juros que eu vou pagar pelo tamanho da minha dívida interna e pelo tamanho da minha dívida externa. Entenderam? Quanto mais insolvente for o país, quanto maior a situação, pior a situação financeira do país, mais juros vão ser cobrados para que esse país possa rolar sua dívida. Consequentemente, maior é o serviço da dívida interna e maior é o serviço da dívida externa. Mais juros nós vamos pagar. Então, quanto mais a gente... E é sempre juros compostos. Perfeito, Rosane. Sempre capitalização composta. Ou seja, professor, não tem problema gerar déficit. Tem um problemão. Quem paga somos nós, quem paga é a sociedade, que vai ter menos dinheiro para programas assistenciais, menos dinheiro para educação, menos dinheiro para saúde, né? Então, o desequilíbrio das contas públicas afeta não o banqueiro, não o rico, o milionário. Esse aí já está saindo, já está indo embora, né? Boa parte desse capital já está indo embora, a bolsa está caindo, né? O dólar está desvalorizando, essas pessoas já estão indo embora do país, estão fugindo. Vai sobrar a classe média, a classe baixa, essa não tem por onde escapar. E essa paga um preço, né, do descontrole dos gastos públicos. Ok? Entendido? Déficit público corrente, déficit operacional barra nominal ou não? Sim ou não? Tá. Então, o próximo qual é? Como se estabelece a relação entre endividamento público e vulnerabilidade econômica? Estão enxergando aí como se estabelece a relação entre endividamento público e vulnerabilidade econômica? Novamente, endividamento público. O que é o endividamento público? É o tamanho da dívida. Né? Quanto maior a minha... É simples, Júlia, não é tão... Quando eu tô... Pensa na pessoa física. O que é o Estado? O Estado é uma pessoa jurídica, é um ente, é uma organização enorme, mas é uma organização. Nós dependemos dessa organização. Nós queremos que essa organização seja bem administrada. Nós precisamos que ela seja bem administrada, porque é o Estado
que vai ofertar para nós recursos públicos. Não existe sociedade sem Estado. O Estado é muito importante, principalmente para as pessoas que mais precisam. Esse papinho de que Estado não serve para nada, para mim, eu não engulo. Para mim, o Estado é muito importante. O Estado ele é muito importante, principalmente para os mais necessitados, para os mais pobres, para que o Estado possa se financiar, possa garantir recursos, para que o Estado tenha orçamento de assistência social, para que o Estado tenha orçamento de seguridade social, para que o Estado tenha recursos para a educação, para a saúde pública, né? Para garantir o custeio da máquina pública, ele tem que estar equilibrado, né? Se o Estado ele aumenta a sua dívida, se ele começa a se endividar loucamente e não tem o mínimo controle dos seus gastos, ele vai ficar mais vulnerável. O câmbio vai desvalorizar, a gente está vendo como é que está o câmbio, 5,40 já, e com alta. Por quê? Porque as pessoas começam a ter uma desconfiança. Câmbio alto é importações. Professor, mas é o cara lá que vai pagar o vinho, ou vai comprar um iate, vai pagar mais caro. Tudo bem, isso é verdade, esse cara vai pagar mais caro pelo vinho, pelo iate, pelo jet ski, mas não é só ele. É o medicamento para o câncer, é o medicamento para hipertensão, é o equipamento lá do Conceição, o equipamento de diagnóstico por imagem, que vai ficar mais caro, porque o dólar está mais caro. É a matéria-prima que vai chegar para fazer o pão, o trigo, vai aumentar o preço do pão. Quem é que come pão? Né? A classe média, a classe baixa, entendeu? O país vai ficar mais sujeito a crises econômicas, ao aumento da inflação, né? O país vai ter mais dificuldade para fazer a rolagem da sua dívida, para contrair novos empréstimos, vai diminuir o investimento internacional, o investimento estrangeiro vai entrar menos no Brasil, porque é uma desconfiança quanto ao equilíbrio. Eu pergunto, alguém aposta, alguém empresta dinheiro para uma pessoa que não tem o controle do seu orçamento familiar? Para uma pessoa que mês após mês gasta mais do que arrecada? Não, eu vou emprestar, eu acredito nela? Não acredito, né? Essa pessoa ganha 3 mil e está gastando 4 mil todo mês. Tá? Ou tu reequilibra tuas contas, tu revê teus gastos, mas eu quero o gasto lá do pay-per-view para assistir o jogo do Grêmio e do Inter. Calma lá. Não é um gasto necessário. Tá? Não, mas eu preciso desse dinheiro para fazer o lazer. Para viajar. Calma. Equilibra tuas contas primeiro, para depois pedir dinheiro emprestado. Tá? Então, quanto maior o endividamento público, maior é a vulnerabilidade econômica e social. Não só econômica, maior a vulnerabilidade social. É como eu digo, quem mais paga o pato é os mais pobres. Tá? Ok? Alguma questão na questão 6? Professor, o que isso... Tipo assim, eu entendi, mas essa aí ficou meio assim... vaga, sabe? Para mim, eu queria entender ela melhor. Essa Então, questão vamos lá. 6, questão da relação, sabe? Eu entendi o porquê ele fica vulnerável. Então, vamos lá. Vamos supor assim, tá, Ana? Tu ganha 2 mil e gasta 3, tá? Tu tá aumentando o teu endividamento, concorda? Sim. Tá. Aí tu tem despesas a realizar. Muitas vezes tu tem uma despesa médica, imprevista. Tu quer fazer um curso, tem que pagar um valor lá para um curso. Tu vai precisar de dinheiro, só que tu não tem mais dinheiro, tu está gastando mais do que tu arrecada. Aí tu vai bater na porta de alguém, da Júlia, da Rosânia, do Jorge, tu vai bater na porta do agiota, tu vai bater na porta da financeira e vai dizer, olha, eu estou precisando de dinheiro. Primeiro tu não vai bater na porta deles, vai bater na porta do Banrisul, do Banco do Brasil. Ele vai dizer, Ana, me dá tuas garantias aí, deixa eu ver tuas contas, deixa eu ver tua contabilidade, vamos dizer. Aí tu vai mostrar, Ana, nos últimos 12 meses, todo mês, tu gastou mais do que arrecadou.
Já vou falar, tá, Júlia, já vou comentar isso. Poxa, Ana, todo mês tu ganha 2, gasta 2.500, gasta 2.700, gasta 2.800, gasta 2.300. Como é que eu vou te emprestar? Qual é a garantia que tu vai me pagar no futuro? Ah, não. Ah, não, eu te garanto. Não, então me manda um projeto. O que tu vai cortar, Ana, desses gastos? Ah, eu vou cortar. A maquiagem eu não posso cortar, né, Ana? Concorda comigo que tu não pode cortar maquiagem? Ah, pode cortar, professor, dá sim. Maquiagem eu não posso cortar. Para aquela blusinha maravilhosa também não posso cortar. Que mais? Puxa, aquele cheeseburger lá que eu como, que é um gourmet lá do Madeiro, também não posso cortar. E aí pô, tá bom, tá, então vai procurar a tua turma. Eu vou dizer, eu não vou te emprestar, tu não pode cortar nada. Aí tu vai bater onde? Tu vai bater lá no agiota, vai bater na financeira, vai bater naqueles que mais, naqueles que podem te ofertar dinheiro, mas não vão te exigir garantia, mas em contrapartida vão dizer, ó, vai me pagar, ou ameaça, né? O agiota, por exemplo, te ameaça se tu não pagar, tal, dívida de jogos, essas coisas, né? Muitas vezes a pessoa é ameaçada e é coibida a pagar de qualquer forma sobre risco de vida, risco de perder a saúde, assim por diante. Bom, ou simplesmente, né, tu vai lá na financeira. A financeira muitas vezes não exige exatamente, né, custos mais altos, juros serão cobrados. Ou seja, eu te pergunto, tu não ficou mais vulnerável? Não aumentou a tua vulnerabilidade orçamentária, financeira? Sim. Tá, agora vamos na questão da Júlia, agora vamos voltar para o Estado. O que é, Júlia? Coloquei crise fiscal. Altos níveis de dívida podem levar a crises fiscais. Exatamente, né? Esse é um linguajar mais rebuscado, né, Júlia? Um linguajar mais refinado, né? Ou seja, tu vai ter incerteza econômica, tu vai ter dúvida dos investidores, daqueles que aplicam dinheiro no Brasil, né? Tu vai retardar os investimentos, a pessoa ia investir, eu vou abrir uma nova fábrica no Brasil, né? A General Motors, a Toyota, a Hyundai, grandes empresas, né? Então tu vai diminuir investimentos diretos, tu vai provavelmente retardar a geração de emprego, né? Tu vai reduzir a confiança dos investidores, consumidores também terão provavelmente que pagar juros mais altos para financiar a casa própria, para financiar a compra. Eu quero comprar lá eu preciso de uma geladeira nova, eu preciso de um eletrodoméstico, eu preciso de uma batedeira. Opa, né? Eu vou ter que pagar juros mais altos. Então, eu vou ter. Será que vou comprar agora ou vou retardar meu consumo lá para frente quando as condições de financiamento estiverem melhores? Meu emprego, né? Na medida que eu tenho incerteza, né? Eu não me sinto confiante no meu emprego, a chance de eu perder o emprego é maior, e se eu perder o emprego, eu não vou conseguir outro. Então, tudo isso gera um ambiente ruim para todos, né? Para o trabalhador, para o investidor, para a economia em geral, uma tendência de aumento de inflação, porque o câmbio vai desvalorizar, nesse sentido. Tá? E aqui, pessoal, que fique bem claro, o senhor não está falando de governo A, B ou C. Tanto governo de direita, quanto governo de esquerda, quanto governo de centro, já adotaram essa estratégia de desequilíbrio das contas públicas. Invariavelmente, independente da ideologia, se deram mal. Aliás, não é eles que se dão mal. Quem se dá mal somos nós, que pagamos com o aumento da inflação. O governo militar, por exemplo, no final do governo militar, ali da ditadura militar, na década de 80, houve um endividamento público absurdo, principalmente da dívida externa. Qual foi a consequência disso? Desemprego em massa, aumento da inflação, economia instável, baixo crescimento do PIB. O que aconteceu com os militares? Rapidamente, já estava caindo de podre o governo militar. Caiu mais rapidamente. Acabou o período militar. Surgiu o Sarney continuou fazendo uma política de descontrole dos gastos, não teve essa visão de equilíbrio das contas públicas. A inflação foi absurdamente alta, a economia
patinou, né? A década de 80 foi chamada década perdida, não houve investimento, não houve aumento da economia, não houve aumento do PIB, os juros eram altíssimos, a incerteza do país era altíssima. Aí surge a década de 90. O que o Plano Real diz? O Plano Real diz o seguinte: tá bom, pessoal, eu vou fazer um novo plano de controle da inflação, mas eu vou cortar gastos, né? Eu vou reduzir gastos, eu vou controlar gastos. Isso no momento onde a Constituição brasileira estabelecia aumento de gastos, por exemplo. Né? O Plano Real foi em 94. O que dizia a Constituição brasileira? Opa, precisamos de dinheiro para a saúde pública, para a criação do SUS. Mesmo assim, o governo, bem ou mal ali, com alguns acertos, alguns erros, conseguiu equilibrar as contas públicas. No momento que tu tem o controle dos gastos, tu cresce. Por que o Brasil cresceu tanto nos primeiros 10 anos da economia desse século? Por que o Brasil cresceu tanto, principalmente entre 2002 e 2008? 6, 7 anos de crescimento. Cresceu a mais de 4, 5% ao ano, justamente porque tu tinha o equilíbrio fiscal. Entenderam? E quando tu tem equilíbrio fiscal, ainda tem outra questão, tá? Quando tu tem equilíbrio fiscal, tu pode te endividar. Quando tem uma crise mundial, quando tem uma conjuntura internacional desfavorável, se tu tá equilibrado do ponto de vista fiscal, aí tu pode usar a tua capacidade de endividamento. Esse é o momento de aumentar minha dívida, porque eu estou bem equilibrado, eu estou com as contas em dias. Agora é hora de o governo agir com políticas anticíclicas, com política de garantir o crescimento econômico. Aí entra o papel do governo. Opa, o privado não está resolvendo, né? Eu, como governo, tenho que garantir. Mas eu posso me endividar, porque eu estou equilibrado do ponto de vista fiscal. Eu tenho condições de ter um certo grau de endividamento, porque lá na frente eu vou voltar, quando a coisa melhorar, eu vou reequilibrar as contas públicas e a economia vai andar novamente. Entenderam ou não? Me fiz claro? Sim, prof. Está respondido, Júlia? Teu microfone, não escutei a tua voz. Tu abriu o microfone, mas não escutei a tua voz. Sim? Sim. Tá. Entenderam? Não é uma questão de ideologia, pessoal. Não é uma questão ideológica. Não tem nada a ver se de direita, de centro, de esquerda, alto, baixo, nada. Tem a ver com uma lógica. Professor, é uma lógica capitalista? É uma lógica capitalista. Então tá, então vamos mudar o sistema de governo. Vamos fazer um plebiscito, né? Vamos apresentar uma proposta, né, de coletivização dos meios de produção. O Estado assume todas as atividades econômicas, vão mudar toda essa lógica capitalista, a maioria decide, vamos fazer um regime socialista. Não tem problema. Aí tudo que o professor falou entra em outra discussão, entra em outro ponto. Mas enquanto o Estado estiver dentro dessa lógica, tu tem que ter equilíbrio das contas públicas. Entenderam? Sim ou não? Harley e demais colegas. Prof. Entendeu? Então, assim, professor, mas eu não concordo com isso. Ótimo, tá bom, então vamos discutir a mudança do regime, do sistema econômico. Esse sistema econômico é ruim para a sociedade, eu não acredito nesse sistema, é explorador, é isso, é aquilo, tá bem, tem problema, se tu acha que é isso, é um direito teu. Então vamos mudar o sistema econômico, vamos votar, vamos estabelecer nós queremos socialismo, nós queremos a estatização de todas as empresas públicas, de todas as empresas privadas, a coletivização do trabalho, todos nós vamos virar servidores públicos, todos nós vamos trabalhar para o Estado vai ser o detentor de toda a riqueza. Não tem problema, é uma escolha da sociedade, entendeu? Aí essa lógica que o professor falou, todo esse enredo que o professor falou, né, toda essa história que o professor contou, todas essas consequências do desequilíbrio fiscal, né, tem outra análise. Não que no sistema coletivista, no sistema comunista, tu não tem que ter equilíbrio das contas públicas, tu também tem que ter.
tá? Mas o impacto é outro, o impacto vai ser escassez de alimentos, vai ser estabelecimento de prioridades do Estado, o Estado vai dizer o que vai ser produzido, o que não vai ser produzido, para quem vai ser produzido, para quem não vai ser produzido, em que condições vai ser produzido, né? Aí o planejamento do Estado é total, o Estado vai definir tudo com relação ao comportamento tanto do investidor quanto do consumidor, entenderam? Tá bem? Posso avançar? Relação dívida-PIB, que é capaz de indicar a solvência de um país? Tudo depende do país, tá? Por exemplo, Estados Unidos tem uma relação dívida-PIB enorme, tá? Japão tem uma relação dívida-PIB ainda maior. São países extremamente endividados. Ah, mas professor, por que eles podem ser endividados e a gente não pode ser endividado? Simples. São países competitivos. São países que têm uma indústria forte. Vamos pegar os Estados Unidos. Ah, professor, os Estados Unidos tem uma dívida alta, uma dívida PIB alta, mais de 100%. Tem uma dívida, sei lá quanto, 120%, 140%. Ou seja, de cada R$ 1 de PIB que os americanos geram, R$ 1,40 é dívida. No Brasil, o contrário, em torno de cada R$ 1 que o Brasil tem de PIB, 75 centavos de dívida. Pô, professor, o Brasil está muito melhor que os Estados Unidos. O Brasil tem 75 centavos para R$ 1 de dívida. Para R$ 1 de PIB. R$ 75 de dívida para R$ 1 de PIB. Os americanos, ao contrário, tem R$ 1,40 de dívida para R$ 1 de PIB. Ou $1 de PIB, no caso deles é dólar. E o Japão é pior ainda. O Japão tem 2 ienes, 2, não sei quantos ienes de dívida para 1 iene de PIB. Então, o endividamento público, a relação dívida-PIB, né, o endividamento do japonês, do americano é muito maior. É verdade. Agora eu pergunto para vocês, qual é o grau de competitividade da nossa indústria e da indústria deles? No caso do Brasil, nós temos uma Toyota, que é uma empresa multinacional enorme, com capacidade de atuação no mercado internacional. Nós temos uma Mitsubishi, nós temos indústrias competitivas, né? Nós temos governos que vão garantir para o investidor de que mesmo com dívida alta, eles vão honrar suas dívidas. Qual é o histórico de pagamento do Japão, dos Estados Unidos? Alguma vez eles fizeram moratória da dívida externa, moratória da dívida interna, eles deixaram de pagar os seus compromissos, eles deixaram de atender as suas dívidas, mesmo com dificuldade? Não. Né? Eles têm um histórico, pode ser que mude, a gente não sabe no futuro, mas nesse momento, tu tem o Japão, por exemplo, um país que tem dívidas elevadas, mas né, tem uma indústria forte, né? Mitsubishi, Yamaha, Honda, Toyota, tudo isso são empresas japonesas, né? Empresas fortes que atuam no mercado internacional, um país com elevado nível de capital humano, né? Educação elevadíssima, IDH, recursos humanos, capital, investimento, excesso de capital financeiro. Estados Unidos, professores, gastam demais? Gastam. Bem mais que o Brasil, o desequilíbrio deles é até maior que o Brasil? Mas os Estados Unidos tem Apple. Qual é que são as maiores empresas de informática, de inteligência artificial? É aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Né? Apple, Amazon, que mais? Starlink, Tesla, vamos lá, Google, Facebook. Puxa, posso passar o dia inteiro falando aqui da indústria de tecnologia nos Estados Unidos, fora as tradicionais, General Motors, Ford, General Electric, a Boeing, constrói aviões, né? Por aí vai. Então, puxa, não dá para... Aquela história, quando o cara é muito grande, quando o cara é muito competitivo, né, tu tem condições de ter um endividamento maior. Quando tu já não tem essa capacidade, tu não tem essa competitividade, né, a tua capacidade
se a tua relação dívida-PIB for muito alta, né, se a tua dívida for muito alta em relação ao PIB, e tu não tiver condições de competitividade, de venda no produto estrangeiro, de gerar dólar, de gerar comércio exterior, né, a tua solvência, a tua capacidade de atender às necessidades, atender a tua dívida é menor. Entenderam? Sim ou não? Tá claro? Bom, não responderam, acho que está claro. 8. Quem são os principais credores da dívida pública brasileira? Bom, vamos lá. Nós temos dois credores. As dívidas, tu tem a dívida externa e a dívida interna. Dívida externa pública, tá? Geralmente é o Fundo Monetário Internacional, é o Banco Mundial, é o BID, é o BID, são bancos internacionais, via de regra é isso, tá? São grandes instituições financeiras, privadas ou não, tá tudo bem, o Banco de Boston, o Citibank, o Banco de Londres, são bancos privados, tá? Mas não tem só dívida contraída junto a bancos privados. O FMI é um fundo onde o Brasil participa, né? Onde o Brasil é um dos principais cotistas, né? O Brasil tem uma cota de participação do FMI muito grande. O Brasil é um dos fundadores do FMI, tá? Ou seja, e ninguém é obrigado a pedir dinheiro no FMI, né? O FMI não bota uma faca no pescoço de ninguém. A pessoa, geralmente, quando a gente vai no FMI, é porque as condições de pagamento e os juros cobrados pelo Fundo Monetário Internacional é melhor, é mais baixo que no mercado financeiro internacional, entendeu? Então, a dívida externa é isso aí, são grandes bancos internacionais, o FMI, o Banco Mundial, o BID, que é um banco de reconstrução, o BIRD, que é de reconstrução, o BID, que financia principalmente projetos ambientais. Tá? Aí, e a dívida interna, professor? Quem são os credores? Opa, quem são os... Eu tenho lá, eu apliquei lá esses dias, R$ 2.000 que sobrou que eu ganhei das férias, não gastei, apliquei R$ 2.000 em Tesouro Direto. Eu emprestei para o governo, eu sou um credor. Né? Tem credores maiores? Tem bancos, tem o Itaú, tem o Santander, tem o Banco do Brasil, a Caixa também, né? São credores do governo. Tem investidores internacionais? Tem agência, tem agência de investimentos, banco de investimento internacional que aplica no Brasil, porque o juro é muito alto, entenderam? Então, os credores aqui dentro do país também são bancos brasileiros, bancos estrangeiros, são grandes investidores internacionais, mas também é o cidadão brasileiro, o cidadão que aplicou lá, assim, tu vai lá no Tesouro Direto, aplica R$ 100, R$ 200, tá? Então, esses são os credores, tá bem? Tranquilo? Sim. O nono agora, né? Como se estabelece a relação de taxa de juros e dívida pública? Já falamos bastante sobre isso. Quanto maior a dívida pública, maior ou menor a taxa de juros. Quanto maior o endividamento da gente, para a gente pegar novos empréstimos, maior o juro que vão cobrar da gente ou menor? Maior. A relação é essa, né? Quanto maior for o tamanho da nossa dívida, né, via de regra, né, quanto maior for o tamanho da nossa dívida, mais o juro será mais alto e os prazos para pagar essa dívida serão maiores ou menores? Se eu tenho uma dívida alta, o credor, quando for me emprestar, ele vai exigir juros mais altos, mas não é só isso. Ele vai também exigir prazos maiores ou menores para pagar? Mais curtos. Mais curtos, exatamente. É assim que acontece, entendeu? Menos tempo. Opa, tá bom, cara, eu vou te emprestar, Ricardo. Mas eu quero juro mais alto e me paga mês que vem. Se não me pagar mês que vem, tu vai ver. Não é assim que dizem? O agiota não fala assim? Ok. De que forma a dívida pública afeta as atividades econômicas no país?
quais as consequências de uma dívida excessivamente elevada sobre as políticas sociais. Já falamos isso, né? Ou seja, quanto maior a dívida pública, maior o desequilíbrio fiscal, menos capacidade de financiamento público, o Estado tem menos condições de financiar os seus gastos, o Estado vai gastar mais com o serviço da dívida, né, mais com juros e menos com gastos sociais, menos com orçamento social, vai ter menos dinheiro para pagar programas assistenciais, menos dinheiro para saúde, investir em saúde pública, investir em educação pública, tá? Então, a não ser que o Estado, não, professor, mas por que a gente não faz moratória, professor? Por que a gente não deixa de pagar? Bom, tem consequências, né? Quando a gente deixa de pagar alguém, o que acontece? As pessoas, opa, para aí, cara, eu te emprestei, tu não vai me pagar? Ah, não, mas tá muito alto o juro, não dá para pagar. Tá bem, então tu nunca mais vai ver meu dinheiro. Há uma fuga de capitais, há uma fuga de investidores, o país entra em crise, recessão econômica. Não é tão simples assim, vou deixar de pagar, porque eu não quero mais. Tá? Então, quando tu tem um excesso de dívida, né, tu vai ter que financiar essa dívida com juros mais altos. Tu vai ter que destinar o dinheiro, muitas vezes, para pagar juros, e não para atender políticas sociais, políticas necessárias à população, principalmente a população mais carente, a população mais pobre. Entendido? Sim. Tá. Ô, professor, na 5, qual era o outro conceito que o senhor falou que era para trocar? Em vez de déficit operacional, déficit nominal. Os dois são aceitos, tá? Mas o mais usual no concurso público vai ser déficit nominal, vai estar, tá? Ok? Sim. Tá. E o déficit público corrente também é chamado de déficit primário. Ok? Bom, terminamos a revisão das duas listas de exercícios. O que nós temos agora? Nós temos semana que vem a prova. Já falei e vou repetir, porque está todo mundo em sala de aula. Só não está a Sandra, peço que comuniquem para a Sandra, ok? Então, o que nós temos na semana que vem? A nossa prova. Como eu falei para vocês, a prova será online, será remota. Cada um receberá uma prova diferente. Vai ter a prova A, que é da Pamela, a B, que é da Harley, a C, que é da Ana Júlia, a D, que é da Júlia, a E, que é da Rosane, a F, que é do Jorge, por aí vai. Tá? Não é de marcar, é as duas listas de exercícios que nós temos. Pode ter questão de marcar? Pode. A via de regra são questões dissertativas. Aí tu tem as duas listas. Professor, é o que o senhor falou em aula? Não. É o que o professor falou em aula. Quero ter uma nota boa, o que o professor falou em aula, mais aquilo que eu pesquisei. Puxa, eu tenho uma prova com consulta. Eu tenho uma prova com consulta, né? Eu tenho que caprichar na resposta, né? Eu tenho que preparar esse questionário muito bem. Se eu preparar muito bem todas as questões, aprofundar em cada das questões, vou chegar na hora da prova fazer um copia e cola. Mas eu me preparei antes, eu estudei antes. Entenderam? Estão entendendo ou não? Então, com fonte bibliográfica, com pesquisa bibliográfica, indicando a fonte, indicando a origem do dado, a origem da informação, fazer uma coisa bem feita. Se eu fizer bem feito, se eu tiver um questionário bem respondido, 2 questionários bem respondidos, cai a questão que cair, eu vou ter já pronto. É simplesmente um copia e cola. Entenderam? Tá claro? Me fiz claro? Prova 8h30, terá duração de 1h30, no máximo 2 horas. Serão 6, 7 questões por aluno, prova dissertativa. E o aluno, professor, mas eu respondi e tirei 4. Aí tu vai olhar a resposta do cara, é 2 linhas, é 3 linhas, ou é um monte de coisa copiada da internet sem nexo. Vou dar 3, vou dar 2 para uma prova dessa, sem fonte bibliográfica, sem pesquisa.
Calma, professor, mas eu respondi, tá ali, eu botei um monte de coisa. Tu vai ver que não diz nada com nada, não tem começo, meio e fim. Entenderam? Tá claro ou não? É outro tipo de prova. Se fosse uma prova sem consulta, seria outro tipo de exigência, seria o conhecimento, a leitura de vocês. Agora é uma prova com consulta. Vocês estão em casa, estão, né, sei lá onde vão estar, vocês têm todo o acesso do material. Podem ter uma semana para preparar as 2 listas de exercícios. Tá? Aliás, preparando as 2 listas de exercícios, vocês ganham 2 vezes. Tá? Vocês ganham na nota na prova e ganham a nota na tarefa. Puxa, que coisa melhor. Mata 2 coelhos com uma paulada só. Tá claro? Alguma dúvida, algum questionamento? Tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma questão, mais alguma pergunta? O professor está à disposição. Nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhuma pergunta? Então tá, não tem, né, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem uma semana, vocês já tiveram quase 2 meses para preparar esse questionário, tem mais tempo ainda, tem mais uma semana para quem ainda não está bem, né, com o questionário bem detalhado, com fontes, com pesquisa, com dados, com gráficos, com tabelas, né, com a análise comparativa de países. Puxa, tem muita coisa para... Vocês têm um mundo aí para fazer um belo trabalho, né? Tem questões da primeira prova, tem questões do primeiro questionário, tem esse questionário, né? E vocês têm todas as condições de fazer uma boa prova, tá bom? Então, agradeço muito. Sabe dizer se será remoto? Boa pergunta. Falei com a professora Carol, domingo. Como eu falei, alguém sabe se vai ter festa junina na UERGS ou não? Vai ter algum evento junino? Não vai ter nada, prof. Não vai ter, porque parece que estão falando de um evento junino aí na faculdade. Eu escutei. Bom, mas pelo que eu falei com a Carol, não tem previsão de volta de forma online. Vai ser tudo remoto, tá? Mas isso aí a gente vai semana a semana falando. Enquanto não tiver aula online, tiver aula presencial, nós vamos ter aula remota, tá? O meu compromisso com vocês é não deixar a educação cair. É uma obrigação que eu tenho, é o mínimo que eu tenho que fazer, é garantir a educação para vocês. Eu ganho para isso, eu tenho uma responsabilidade social como professor, tá? E a gente está utilizando o dinheiro daquelas pessoas que mais precisam, os mais pobres, que pagam impostos. Então, nós temos obrigação moral de darmos aulas, de estudarmos, de termos um bom desempenho, tanto o professor quanto vocês. Fala, Gil. Professor, ali, onde é que o senhor quer que tenha dados e que o senhor comentou nas questões que são importantes, gráficos, por exemplo. E comparativos? Tem algum, vamos lá, vamos supor uma questão desse caso aqui. Eu não fiz nenhum, por isso eu quero saber. Tá bem, vamos lá. Nessa prova, nessa lista, tu pode botar dados aqui, ó. Nessa aqui que eu falei do Japão, ó, na 6, tu pode fazer uma análise comparativa do Japão, Estados Unidos. Ó, tem o Trending Economics, tá? Vê se eu acho aqui, eu vou interromper aqui. Tá, aqui, ó, vou dar uma fonte para vocês, ó. Vê se eu acho aqui, Trending Economics. Trending Economics. Isso aqui tem um monte de fonte, dá para tá no inglês, mas se vocês quiserem pode traduzir, ó. Tô abrindo aqui, tá? Tem dados para todos os países do mundo. Então, olha aqui, indicadores, olha, ó. Vamos lá, abrir aqui.
guia do Chrome. Estão enxergando? Sim, prof. Tá? Ó, o que isso aqui, estão lendo aqui? O que significa budget em inglês? Dá para traduzir em português, né? Orçamento público, orçamento. Aqui, ó, dívida do Estado, por exemplo. Estão enxergando aqui? Sim. Então, vamos lá. Brasil. Tá? Brasil. Onde é que está? Brasil, Europa, Ásia, América. Brasil. Dívida do Estado. Olha aqui, o crescimento da nossa dívida nos últimos meses. Estão olhando? Crescimento da nossa dívida. Vamos botar aqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Olha o crescimento da nossa dívida ao longo de 10 anos. Tá? Vamos comparar. Tá aqui, ó, compare. Vou botar aqui, comparar com, dar outro exemplo de um país que tem contas equilibradas. Vamos botar aí Chile. Vou botar, Chile. O que é o econômico, tal, né? Taxa de crescimento, no caso aqui é débito, né? Contas públicas. Onde é que está aqui? Government. Government, orçamento. Vamos ver se dá para comparar. Chile. Acho que o Chile não tem o dado de government. Então, vamos botar Estados Unidos, que seja, então. Vou botar aqui, Estados Unidos. United States, está em inglês, né? United States. Esse tem aqui. Econômico, tal, dívida pública, Estados Unidos. Aqui. Estados Unidos, 10 anos. Não estou conseguindo comparar. Eu estava conseguindo, agora não estou. Isso é dívida americana. Acho que é dívida americana isso aqui. Não, isso aqui é Brasil. Percentual, ó, do PIB, dívida. Não é isso que eu quero. Eu quero... esse aqui interessa. A dívida em relação ao PIB, aquilo que eu falei, ó. Ó, o que aconteceu, ó? O Brasil, em 2012, tinha 51% de cada... Estão enxergando aqui ou não? Isso aqui é interessante. Ó. O Brasil tinha, em 2013, há um pouco mais de 10 anos, uma dívida de 51% do PIB. Tá? Em 2020, durante a pandemia, lá, o governo gastou para caramba, né, em função da pandemia, atendendo para garantir empregos e tal. A dívida chegou a 87% do PIB. Aí, nos 2 anos seguintes do último governo, reduziu e foi para 72%. Em menos de um ano, já subiu os 3%. Entenderam? Hoje está em 75%. Vamos ver se eu não consigo comparar com outros países. Agora sim, tá? Vamos pegar Índia. Esse dá, ó, aqui está o Brasil, em azul, e está a Índia. Tá? Até que a dívida do Brasil ainda, em comparação à Índia, não é tão alta. É que aqui é 2022, o Brasil já, o último dado é 2022. Ali para o Brasil que a gente tinha era 2024, não era isso? Tá aqui, eu vou tirar a Índia de novo, ó. Fica o do Brasil. Vamos botar, em vez de botar, vamos botar 5 anos. Ó, olha como aumentou durante a pandemia, o governo brasileiro nos últimos 2 anos reduziu, e no último ano, ó, como já voltou a crescer sem pandemia, sem nada. Essa é a preocupação, entendeu? Toda a questão é a trajetória. Estão entendendo ou não? Então, é uma fonte de pesquisa para vocês aí. Vamos lá para o primeiro questionário. Vou interromper esse aqui, tá? Vamos ver o primeiro questionário, onde é que pode ter dados também. Onde é que está o primeiro questionário? Primeiro questionário. Um pouquinho. Estou pesquisando. Primeiro questionário. Tarefa 1. Primeiro questionário. Vamos lá.
lista do primeiro questionário. Fala, Jorge, pode falar. Professor, Pode não, falar. eu entendi ali para estudar pelo questionário, que nem o senhor falou, e as explicações que o senhor deu. Ó, E, aqui, não, aqui ó, na- estão enxergando o primeiro questionário? Professor, tá ouvindo? Tô te ouvindo, fala. Tá. Não, assim, é só referente lá ao ERG, sabe me dizer se tem alguma sala disponível lá que a gente possa estudar, que a gente... Eu tenho outra disciplina que a gente queria acompanhar, eu participar O que por eu umas vou provas, dizer e para aproveitar a vocês, sua, pessoal? né? Eu não quero me meter nessa coisa, porque eu tenho visão, como eu digo, tenho visão minoritária na UERGS, tá? Tem que conversar com o Celso, conversem com quem é a coordenadora de vocês, a Carol? Ou é a Sim. Carla? Cara, Conversem com a Adriana, com a Carla, com a Carol, né? Expliquem a situação de vocês, né? E verifiquem o que é possível, né? Mas eu não vou entrar nessa porque realmente eu não quero me incomodar, Jorge, te juro, tá? tá, não, Eu, queria até entender infelizmente, tenho uma visão que as pessoas não concordam, e eu respeito, né? A sociedade vive de maiorias e minorias. É assim que é a vida. Né? Mas eu acho que conversar com a professora Carol pelo WhatsApp ou com a professora Adriana, explicar a situação, pode ser, não sei. Não, seria interessante, né, para a gente, já que teve todas essas alterações, a gente estava estudando presencial, né, e se pudesse ter uma sala lá para a gente poder reunir algumas pessoas para estudar, seria Também acho. interessante para nós, né? Agora, assim, tá ruim remoto? Tá. Mas pega a URGS aí, que tá 2 meses, nem remoto tem. Sei que a URGS parou, tá tudo parado. Minha filha tá 2 meses sem estudar, desesperada, a cabeça dela já virou completamente. Bem ou mal, nós estamos aqui com aula remota, tentando, minimamente, ofertar conhecimento. Entenderam? Então, assim, é ruim, mas tem gente pior que a gente. Então, aqui, ó, Júlia, aqui, ó, parte 1, tu tem várias questões que tu pode colocar dados, planilhas, ó, a questão 14, a 15, a 16, entenderam? A própria questão 18, pode pesquisar em várias fontes, IBGE, pode pesquisar dados sobre o crescimento do PIB brasileiro ao longo da história. IBGE tem relatórios sobre o crescimento do PIB ao longo do século XX, tá? Então, tem como tu elaborar respostas bem feitas utilizando fontes confiáveis. IBGE, FEE, né? A Fundação Getúlio Vargas, o próprio site do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, Economia, tá? Tá claro? Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Coloca o link. Só um pouquinho. Vamos aqui. Eu vou colocar aqui no WhatsApp, tá? Estou colocando no grupo do WhatsApp o link. E estou colocando aqui no chat também, tá bom? Coloquei no chat também. Tá ok? Fechou? Sim. Sim. Então, é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Então tá, pessoal. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Fala, Jorge. Não, eu digo, acho que era isso aí, é só estudar agora, né? E o senhor fazer uma prova não tão difícil para nós todos. Acho que seria A prova bem está pronta. interessante. Eu não vou fazer prova nenhuma. A prova está pronta, é o questionário. A prova já não está. A prova está pronta, é o questionário. Professor, Ah. vai ser como tarefa no Moodle ou vai abrir aquele no Moodle mesmo, sabe? Eu não sei Acho que se vou vai abrir ser como tarefa de... provavelmente vou abrir como tarefa, tá? E aí no grupo de WhatsApp eu digo, olha,
eu talvez bote 5 ou 6 provas ali, né? E aí a Ana vai fazer a prova B, a Júlia vai fazer a prova D, a Pamela vai fazer a prova C, a Rosane a prova G, assim por diante. Tá bem? Tá bom. Então tá, muito obrigado, pessoal. Tá, uma ótima semana para vocês, tá? Não, vai ser tarefa, acho que vai ser tarefa. Não sei, acho que vai ser tarefa, sim. Tá? Tá bem? Valeu, pessoal. Tchau, Uma professor. ótima Obrigada. semana para todos vocês aí. Qualquer coisa, o professor está no WhatsApp, né? Qualquer informação que o professor tenha, oficial, evidentemente, eu não vou passar informações que não sejam confiáveis, eu entro em contato com vocês, tá bem? Tá certo. Um abração para todos aí, se cuidem, né? E até semana que vem.